Eu sou a nutricionista Lucélia e esse ano, como tema da CIPAT, eu trouxe um assunto bem oportuno, que tem tudo a ver com a nossa situação atual de pandemia, que é alimentação, imunidade e a Covid-19. De repente, a nossa vida teve uma mudança drástica. Apareceu um vírus que provoca uma doença da qual não se conhece ainda a cura. Não existe vacina, não existe medicação que possa curar essa doença. Então, a gente tem como único aliado o sistema imunológico. Nós precisamos dar um aporte nutricional a ele de qualidade. E para que vocês possam entender a importância de se alimentar bem para cuidar da imunidade, vamos entender primeiro o que é o sistema imunológico, como ele funciona. Ele é um composto de estruturas e processos biológicos capazes de combater algum antígeno, um corpo estranho que venha a ter contato com o nosso corpo. Nós temos dois tipos de sistema imunológico: o inato ou natural e o adquirido. O inato ou natural, como o nome já diz, ele já nasce com a gente. Como exemplo desse sistema, temos a lágrima, as bactérias da nossa pele, temos também o suco gástrico, né? Quando a gente come uma comida contaminada com bactérias, é muito difícil aquela bactéria resistir à acidez do estômago. Então, esses são os inatos. Eles são como soldadinhos da linha de frente. São células que não têm memória e elas também têm uma resposta rápida, mas não é duradoura. Quando aquele agressor ele persiste, então entra em ação o nosso sistema imunológico adquirido. Como que ele funciona? O corpo ele é exposto a um agente agressor. Ele identifica aquele agente agressor e ele vai produzir células que possam combater aquele corpo estranho. Então, e ainda ele é tão inteligente que ele tem uma memória. Então, é uma imunidade com memória. Lá na frente, se eu voltar a me contaminar com o mesmo vírus, a mesma bactéria, ele fala, eu já sei como combater esse, libera as mesmas células específicas para aquele antígeno. Esse é o nosso sistema imunológico adquirido. Também podemos tê-lo através das vacinas. As vacinas que nós tomamos, elas são o próprio antígeno da doença que provoca a doença de forma enfraquecida, atenuada. Ela não é capaz de provocar a doença no corpo, mas ela é capaz de provocar o sistema imunológico para que ele identifique e produza células de memória e assim combater, caso lá na frente a gente venha a ter contato com o antígeno que provoca aquela determinada doença. A imunidade adquirida ela é constituída ao longo da vida, quando a gente se expõe a alimentos diferentes, ambientes diferentes, antígenos diferentes, quando nos expomos também à poluição. Então ele vai se construindo ao decorrer da nossa vida. E agora que a gente sabe um pouquinho mais sobre o sistema imunológico, temos que falar também do importante aliado a ele. Eles andam juntos. Não tem como um funcionar sem a ajuda desse outro. É o nosso intestino. Muitas pessoas acham que tudo acontece no estômago, a digestão, é lá no estômago que acontece, mas não. O que a gente come começa a fazer toda a diferença lá no intestino. Vamos entender ele um pouquinho também? O intestino, ele é um segmento do sistema digestório que ele tem início lá no piloro do estômago, no finalzinho do estômago, e ele termina lá no ânus, que é por onde saem as excretas dos alimentos que não foram absorvidos. Então, como acontece? Você vai comer, os dentes vão triturar aquele alimento, porque o intestino tem que receber aquilo muito bem triturado. Você vai deglutir, aquela comida vai cair no estômago, o suco gástrico, que é super ácido, vai quebrar ainda mais as partículas do alimento e só aí ele vai ser
transportado para o intestino. Lá no intestino, a primeira porção dele também vai quebrar essas moléculas ainda mais. E conforme essa comida vai passando no intestino, que ele é um órgão muito grande, ele tem metros de comprimento, vai passando através dos movimentos peristálticos, aí o intestino vai pegando ali minerais, vitaminas, nutrientes, todos os nutrientes. E aí quando ele chega lá no intestino grosso, aí o intestino grosso vai começar a absorver a água. Intestino delgado absorve os nutrientes, intestino grosso absorve a água. Lá dentro também do intestino tem a microbiota intestinal ou flora intestinal. Muitas pessoas conhecem como probióticos. Eles são micro-organismos que moram lá e fazem toda a diferença na digestão, na absorção desses alimentos. Do ponto de vista nutricional, o intestino ele é responsável por 80% das nossas células de defesa. Olha só a responsabilidade de cuidarmos dele. Esses micro-organismos que habitam no intestino, eles têm também a função de gerar energia através da fermentação de carboidratos que não foram absorvidos. Eles também fazem absorção de alguns ácidos graxos, algumas gorduras. Também sintetizam alguns tipos de vitaminas, como vitamina B, vitamina K. Tem estudos que dizem até que existem mais micro-organismos no intestino do que células em todo o corpo. E alguns outros profissionais falam que o intestino ele é o segundo cérebro, porque ele funciona de forma independente. Ele tá lá, ele tem a microbiota dele, ele faz o trabalho dele lá bonitinho. Então é um órgão bem complexo e também muito importante. E para garantirmos o bom funcionamento do intestino, temos também que ter uma visão para a sua microbiota. Quais são os alimentos que vão ajudar essa microbiota a fazer um bom trabalho, desempenhar um bom papel? As fibras são ótimas. Temos as classes beta-glucanas que a gente pode encontrar no farelo de aveia. 2 colheres de sopa diárias já nos dão a medida exata que a gente precisa naquele dia. Então temos também aí o kefir, a gente ouve muito falar em kefir, também dá para ajudar na microbiota. Tem a kombucha, que tanto o kefir como a kombucha são processos fermentativos. Se eu falei aqui que 80% das células de defesa são produzidas a partir do intestino, então temos que dar para ele um aporte melhor para poder desempenhar seu papel. E eu venho trazer para vocês aqui os alimentos que vão nos ajudar a dar uma alta no sistema imunológico. Só que para dar essa alta no sistema imunológico, temos que cuidar primeiro do intestino. Os alimentos que podem auxiliar o nosso corpo, eles são os antioxidantes. Eles formam os fitoquímicos, que muitos alimentos têm com grande quantidade. Os alimentos que podem prejudicar as funções do meu intestino são os alimentos ultraprocessados. Por exemplo, biscoitos recheados, chocolates ao leite, gorduras, embutidos, empanados, refrigerantes, doces em geral. Todos esses alimentos, quando chegam no intestino, eles irritam a parede intestinal. Esses alimentos, eles podem ocasionar a diminuição da microbiota boa e o aumento de bactérias ruins no intestino. Então, é sempre bom, antes de pegarmos algo para comer, refletirmos quais vão ser as consequências que aquilo vai causar no meu corpo, sendo que estou precisando no momento de mantê-lo saudável e forte. É importante também, antes de eu falar dos alimentos antioxidantes, temos o conhecimento de que essas orientações, elas são um método de profilaxia, ou seja, é um método para evitar que a pessoa fique doente.
ela não funciona como um tratamento. Não adianta você se alimentar mal, ter maus hábitos alimentares e aí quando a doença já estiver instalada, você fala, agora eu vou seguir o que a Lucélia falou. Não. Essa é uma medida preventiva para você colocar como rotina diária a partir de agora na sua vida. E aí você vai ver como tudo vai melhorar. Antioxidantes nada mais são do que moléculas capazes de neutralizar outras moléculas. Ou seja, quando a gente come, que o corpo está lá transformando os nutrientes em energia, por um breve instante ali o corpo libera radicais livres. É como se fosse uma toxina, né? Um lixo do processo de produção de energia. Os radicais livres são liberados, aí chegam os antioxidantes e neutralizam. Esses radicais livres, eles são capazes de modificar a estrutura celular. Eles podem causar envelhecimento precoce, podem causar câncer, vários outros distúrbios à saúde. Então, como a gente fica constantemente prejudicando o nosso corpo involuntário ou voluntariamente, eu digo involuntário porque a gente sempre está aí exposto à poluição, aos agrotóxicos dos alimentos e às vezes voluntário, quando comemos o que faz mal, quando fumamos ou ingerimos bebidas alcoólicas. Então, o nosso corpo está sempre sofrendo agressões. Quando essas agressões são muito intensas, esses radicais livres eles podem começar a, de alguma forma, provocar distúrbios celulares. Quando a gente pensa em distúrbio celular, a gente já pensa em envelhecimento precoce e câncer, mas pode provocar várias outras patologias. E assim, eu tenho que procurar consumir alimentos que possam me ajudar nessa questão. Quais são esses alimentos? Temos as frutas cítricas, temos os vegetais verdes escuros, temos os sucos verdes, os chás verdes, temos também os shots concentrados, temos as tinturas feitas de ervas. Todos esses são riquíssimos em fitoquímicos, em compostos bioativos que vão nos ajudar. Para facilitar, vamos imaginar aí um dia saudável ingerindo esses alimentos. O que eu devo fazer quando eu acordar de manhã? Primeira coisa, um copo de água. No mínimo aí 200 ml de água. Mas se você gostar e comportar beber um volume maior, pode beber à vontade. Já vai dormir com uma garrafinha, um copo de água ali do lado. Por que a água é tão importante? Eu falei para vocês que o nosso sistema imunológico é feito de células de defesa. Então o que nos defende também são células. E as nossas células, elas são formadas de mais ou menos aí 70% de água. Se eu não dou a água para o meu corpo, mandar lá para a síntese das células, como que eu vou ter aí uma imunidade boa? É o mesmo que você ir construir uma casa sem os tijolos, só com cimento e areia. Não tem como. Então vamos dar água para o nosso corpo. Segunda etapa, tomou a água, levantou, pode pôr lá o seu café no fogo e vai preparar um shot concentrado. Mas muita gente não sabe o que é shot. É muito fácil preparar. O que eu uso para fazer um shot concentrado? Uma colherzinha de café de gengibre ralado, uma colherzinha de café de cúrcuma ralada, uma colherzinha de café de canela em pau ou em pó, meio limão. Você pode usar também uma colher daquela de sobremesa, de chá verde, de extrato de semente de uva, de extrato de matcha. Tudo isso aí encontramos em lojas de produtos naturais. Aí meio limão, pode colocar ali de 20 a 30 gotas de própolis. No caso dos veganos, pode tirar a própolis e colocar 2 colheres de sobremesa de óleo de linhaça. Coloca meio copinho de água, bate tudo no liquidificador e toma. Pronto.
você já garantiu ali uma diversidade de compostos bioativos para o corpo. Tá? Isso porque já tomou água lá cedinho e agora tomou o shot concentrado. Durante o café da manhã, se você quiser acompanhar com um chá verde, ótimo. Um suco natural, ótimo. Um suco verde, melhor ainda. Mas vamos procurar introduzir no café da manhã um alimento mais saudável, porque é comum no nosso café da manhã conter os seguintes alimentos: um pãozinho com margarina e café. Ou então, um pãozinho com requeijão cremoso, um copo de leite com café. Ou um biscoito com margarina. Gente, isso não é um café da manhã ideal. O nosso café da manhã, a nossa alimentação, ela tem que ter uma diversidade. Você olha ali para o pão. O pão ele é composto da maior parte de carboidratos. Aí você coloca a margarina, que é ultraprocessada. E eu já falei que os ultraprocessados prejudicam a microbiota do intestino, né? Então, o que seria ideal? O pão francês, ele é basicamente caseiro. A receita dele vai só alimentos minimamente processados. Vai um óleo vegetal, uma farinha de trigo, sal, açúcar. Então, ele muitas vezes é bem mais saudável do que a gente ir até o mercado e comprar um pacote de pão integral industrializado. Mas se você pegar o pão francês e passar um patê feito em casa, eu sempre prefiro nos patês fazer a base dele de tofu e não de maionese. Pega o tofu, aquele soft é muito bom, porque ele é molinho, quando bate no liquidificador a textura dele fica muito boa. Bate o tofu no liquidificador, coloca ervas naturais, as ervas que você preferir. Pode colocar ali orégano, um pouquinho de sal, as ervas da sua preferência. E um pouquinho de limão. Aí quando terminar de bater, rala uma cenoura, coloca no pão, nossa, fica muito bom. Aí vem, lava uma folha de alface, coloca também, pica um tomate ou corta em rodelas, coloca no pão. Fica um lanche super nutritivo. E aí, se você acompanhar com um suco verde ou um copo de suco natural, fica ainda bem melhor do que quando você acompanha com leite com café. Ou então, quando você só acompanha com um cafezinho. Aí você vai trabalhar, sempre levar com você frutas, levar as preparações de chás para você fazer no serviço se tiver disponibilidade. Porque eu abro um parêntese aí, cuidado com os sucos e chás que você prepara e leva com você e passa o dia inteiro lá. Esses alimentos é para serem preparados no momento em que for consumir. Então, se eu preparo ali um chá, eu tenho que tomar o chá naquela hora. No máximo ali no período de 2 horas, eu tenho que tomar aquele chá. Passou disso, os componentes bioativos já foram embora, não tem mais nada. Você só vai tomar água com um aroma ali. Então, prepara na hora. Se tiver disponibilidade de preparar no serviço, aí sim, você pega um pouquinho de cada um, coloca no potinho e leva. Outra dica importante, para fazer esses chás, não precisa ferver os ingredientes. Pega a água quente, coloca os ingredientes dentro e deixa lá 10, 15 minutos, meia hora, depois vai e toma. O processo de fervura pode fazer com que vários nutrientes desses chás se percam. Para a síntese da vitamina D, que também é de suma importância para a nossa imunidade, a gente tem o sol. Podemos tomar banhos de sol aí de 15 minutos e pronto. Qualquer pouquinho ali de luz solar, pegou nos braços, já está ótimo. O nutricionista ou o médico vai ver sob o olhar de um exame a necessidade de uma suplementação. Não pode suplementar vitaminas ou o que quer que seja sem uma orientação. No trabalho, é sempre legal também você tirar algum tempinho, se possível, para ir lá comer uma fruta, para ir tomar um chá, para tomar um suco.
sempre bom ir dando esse suporte ao seu organismo, porque várias horas de jejum, o corpo começa a utilizar de outras fontes do corpo para proporcionar energia. Então, a gente tem que dar em tempos regulares uma alimentação para ele. E, por fim, orientações para aquelas pessoas que têm a necessidade de se alimentar através de aplicativos de entregas de comida. Depois que tudo aconteceu, depois da chegada da Covid-19, ficou muito comum os pedidos por esses aplicativos. Diz que entre março e abril, os gastos com esses aplicativos chegaram a mais de 60%. Hoje fala-se em mais de 90%. Então é algo que veio para ficar. A tecnologia ajuda bastante e é um serviço prático. Às vezes você pede da sua casa a comida de um restaurante chique, fino, e você degusta aquela comida de pijama no conforto da sua casa. E essa questão também de isolamento nos faz, às vezes, também ficar estressados, às vezes com medo de se contaminar, medo do desemprego, e vai desencadeando processos psicológicos também que induzem a se alimentar mal. A gente já pensa em lanches, pizzas. Evitem sempre pedir comida através desses aplicativos. Mas se porventura você tiver a extrema necessidade, então a dica é: conheça a procedência do local em que você está pedindo. Às vezes um restaurante fino, ele não vai lá na cozinha dele. Se você for observar, eles não estão tendo os cuidados necessários para que não haja contaminação, nem os cuidados de higiene, de armazenamento dos alimentos. E por outro lado, um restaurante familiar pequenininho toma todas as precauções. Então procure conhecer a procedência do local. Outra coisa também é, no momento da entrega, ter cuidado com as embalagens, a sacola, aquelas embalagens descartáveis. Elas passaram por muitas pessoas antes de chegar até você, inclusive o entregador, que precisa manusear objetos contaminados, como dinheiro, celular. Ele percorre muitos caminhos, então aquilo vem muito contaminado. Toma cuidado quando for manusear, quando for abrir para comer. Depois que você abrir, lave suas mãos. Toma cuidado para não voltar a pegar ali naquele recipiente, né? Sempre lavar bem as mãos, passar álcool após lavar as mãos e assim poder se alimentar. Em questão do alimento, quais as melhores escolhas? A gente sempre fala assim, é bom comer saladas e vegetais crus. Só que no caso de serviços deliveries, temos que ter cuidado, porque os alimentos crus, eles foram manipulados por alguém. A pessoa que manipulou, ela pode ter falado ali, caído gotículas naquele alimento, ou aquele alimento não foi bem preparado, não foi bem higienizado. Então é sempre bom preferir os alimentos que passaram pelo processo de cocção ou cozimento. Então, se você fez os chás lá no começo do dia, o shot, se tomou um suco verde, eles já vão te dar o aporte que a salada não te deu ali no almoço. Mas procura sempre pedir alimentos de verdade, comida de verdade. Arroz, feijão, legumes refogados, a mistura que você preferir, evitando frituras, evitando os embutidos como linguiças, salsichas, os empanados como aqueles nuggets, né? Evitando até os alimentos como lasanha, que nela contém presunto, contém queijo, contém aqueles molhos, tudo isso é ultraprocessado. Na hora de escolher o seu prato, dê preferência à comida de verdade e aquelas que passaram por algum tipo, pelo menos, de cocção, refogados, cozidos. E isso já vai dificultar
que você se contamine, porque durante o processo lá de cozimento, o calor mata a maioria desses agentes que podem trazer algum tipo de doença. Para acompanhar essa comida, seria bom não pedir refrigerante nem sucos industrializados. Dá preferência aos sucos integrais, aqueles que já vem fechadinho. Ele também é industrializado, porém ele é integral e ele contém pouco ou quase ou nada de químicos para conservar. Os sucos naturais já não são aconselháveis porque eles seriam manuseados. Vê também a possibilidade desse estabelecimento enviar uma fruta, se você não conseguir trazer da sua casa. Mas é sempre bom almoçar fruta, sempre. Lembra lá no começo que eu falei que os alimentos que auxiliam, né, a nossa microbiota intestinal são vegetais frescos, frutas. Então vamos comer frutas, né? Vamos comer mais frutas. É sempre bom, depois de cada refeição, você introduzir uma fruta. E por fim, uma dica que acontece muito, que são as alergias e as intolerâncias. Ambas vão mexer com o seu intestino. E se mexer com o intestino, vai mexer com a imunidade. Agora, quando a gente fala de alergia, eu estou falando diretamente com o meu sistema imunológico. As pessoas, assim, elas confundem intolerância e alergia. A gente ouve muito falar assim, eu tenho alergia à lactose. Vamos entender um pouco isso? Quando eu falo que eu tenho alergia à lactose, essa terminologia não existe. Eu não tenho alergia à lactose, eu tenho uma intolerância à lactose. Porque a lactose é o açúcar do leite de vaca. E quando eu tenho uma intolerância a ele, eu quero dizer que o meu corpo não produz enzimas que possam degradar e absorver esse açúcar presente no leite de vaca. Então, assim, se eu tomar qualquer derivado do leite ou leite, ele ao chegar no meu intestino, o intestino vai dizer, ih, o que é isso? Não tenho não, isso aqui. Não tenho como digerir isso, não tenho como quebrar. Então ele vai ficar todo confuso, ele vai desregularizar, isso pode provocar diarreias e tudo mais. Sistema imunológico, ó, lá para baixo. Agora o outro ponto, alergias. Eu não tenho alergia à lactose. Não existe também essa nomenclatura. O que eu tenho é uma alergia à proteína do leite de vaca. Olha só, lactose, açúcar do leite. A proteína do leite de vaca é a proteína, açúcar, proteína. Uma tem intolerância, a outra tem uma alergia mesmo. Esse outro eu já mexo diretamente com o meu sistema imunológico. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tomo o leite ou como derivados do leite, a proteína presente no leite de vaca, ela não é reconhecida pelo meu sistema imunológico. Então, ele logo começa a produzir várias células de defesa, assim, rapidamente, e essas células, elas provocam uma reação tão grande que pode nos prejudicar. Pode ter edema de glote, pode ter prurido, inchaço, muitas outras coisas. Tem que correr para o hospital, porque é uma resposta imune a algo que ele não reconhece. Agora, um caso mais grave é quando eu falo assim, olha, eu tenho alergia à lactose. Só que muitas pessoas, quando falam que tem alergia à lactose, ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Então, por exemplo, eu ligo lá e falo, olha, eu sou alérgica à lactose. E a pessoa lá do outro lado da linha também não sabe a diferença entre ambos. O que é que ele vai pensar? Então é só tirar os produtos que tem lactose. Vou preparar uma aqui com leite sem lactose e tá bom. Só que eu estou falando de alergia à proteína do leite de vaca. Se eu pegar uma preparação ou um leite que não tenha lactose, mas eu sou alérgica à proteína do leite, a proteína tá lá. Então eu posso ter aí uma resposta imunológica severa e pode ser fatal. Então vamos também tomar cuidado na hora de pedir a comida, se você tem alguma intolerância, alguma alergia, especificar bem para a pessoa que está lhe atendendo lá pelo aplicativo, por telefone, pelo WhatsApp,
para que não venha a ocorrer situações desagradáveis como essa. O que vai nos ajudar também com a nossa imunidade não tem muito a ver com alimentação, mas tem tudo a ver com o nosso cotidiano e também mexe com o nosso organismo, que é o sono. Uma boa noite de sono é reparadora. Durante o sono, o corpo ele vai eliminando, como se fossem os lixos, vai limpando, fazendo a limpeza do corpo. Vai produzindo células novas, vai excretando compostos que não servem mais, vai liberando os hormônios, vai nos dando suporte para que no dia seguinte a gente possa continuar desempenhando o nosso papel. Então, durante o sono, a gente tem a liberação do excesso de um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele age para diminuir o estresse e para manter nivelados os açúcares do sangue. Quando não conseguimos dormir, o corpo não consegue excretar os excessos desse hormônio. Então, ele em grande quantidade no corpo, ele vai provocar imunossupressão, ou seja, ele vai dar uma decaída na imunidade. Então, através do sono, a gente também pode manter equilibrado o valor desse hormônio. Outro ponto também é a atividade física. A gente fica com bastante dúvidas, porque sabemos que a atividade física é primordial para a saúde do corpo, mas quando a gente nota que a imunidade está caindo, ou em tempos de pandemia, as atividades físicas de intensidade alta, ela pode sim prejudicar, porque esse tipo de atividade também pode ser imunossupressora. Então, quando perceber que precisa cuidar mais do seu sistema imunológico, então vamos aí dar uma maneirada na intensidade do exercício físico. Continue praticando atividade física, porém com intensidades reduzidas. Bom, gente, o que eu tinha para dizer é isso. Eu espero que essas orientações possam ajudá-los, que vocês possam introduzir no cotidiano de vocês, porque só tem a enriquecer o seu corpo, enriquecer a sua saúde quando você segue orientações saudáveis. E como eu falei, não são orientações para serem seguidas só agora, são para ser feitas no decorrer da vida, todos os dias. E aí, quando uma situação semelhante a essa acontecer, você já está com todo o aporte para lidar com aquilo. Não estou dizendo que você não vai se contaminar, mas você vai ter um preparo melhor para lidar com a situação e você pode não manifestar sintomas, ou se você manifestar, podem ser sintomas leves. Então, só temos a ganhar mudando os nossos hábitos e introduzindo alimentos que nos façam bem. Cuide da sua saúde, cuide do seu intestino, cuide do seu corpo. Tchau, tchau!